pessoal, começando mais um Fala Frame, eu sou o Clayton. Eu sou o Roger e a gente está aqui com um convidado que muito pedido pela audiência, por alguns amigos. É um profissional que eu admiro muito. Quando eu entrei no mercado, me recebeu de portas abertas. E é um cara não só que participa do mercado, mas ele que fez esse mercado evoluir. Ele na ponta, no dia a dia fez, porque eu sei a história dele. Tá aqui nosso amigo Fábio Din, muito bem-vindo aí ao Fala Frame. Obrigado, Roger. Obrigado, Clayton, pelo convite, cara. E além de agradecer, parabenizar vocês pela iniciativa, né? Um pouquinho antes aí nos bastidores a gente estava comentando, né, sobre o quanto deve ser difícil para vocês encaixar na rotina, né, essa agenda do podcast, né? Mas não tenha dúvida que o mercado está agradecendo esse serviço que vocês estão fazendo. Então, parabéns aí pela iniciativa. Obrigado Pelo reconhecimento. Fábio, a gente quer começar com uma pergunta bem legal, né? Porque muita gente já pediu, inclusive a gente pediu, né, pro Justus vir aqui gravar com a gente. Como que foi ser sócio do Justo, participar disso com ele aí, Rapaz, Fábio? cara, boa pergunta, né? Aliás, acho que a última vez que eu tive com ele foi esse ano. Eu encontrei com ele, acho que em fevereiro ou março, que eu tive a honra de ir na inauguração da fábrica da Steel Corp, da nova fábrica lá em São Paulo, né? E, enfim, então, mas foi uma experiência. Ele ficou conosco lá um ano e meio aproximadamente, né? Nós tínhamos uma rotina de reuniões mensais, né? Então ele era o presidente do conselho, né? E aí, cara, é só aprendizado com ele, né? Então, cada vez ele é diferenciado, né, Fábio? É diferenciado, ele é realmente uma pessoa à frente até do nosso tempo, né? E o que me chamava a atenção, principalmente, era a energia que ele tinha, né? Então, independente de idade, né? Eu falei, o Roberto, ele agora deve estar com 70, 71 anos, né? Mas ele parecia um garoto de 20, 25 anos, né? Com muito mais energia do que a gente, né? Sem contar as ideias, né? Um cara visionário, um baita empresário já consolidado, né? Talvez nem precisasse, ele sempre fala muito isso, talvez ele nem precisasse, né, tomar risco agora em investir, entrar num novo segmento, né? Que é o nosso. Um cara de excelentes relacionamentos, né? Então ele abriu muitas portas para nós na ocasião. Acho que não só para o mercado todo, né, Fábio? Acho que ele levou a gente muito rápido, né? Fez a gente alavancar no mercado. Ele dizia que ele ia nos ajudar a furar a nossa bolha. E de fato ele conseguiu furar. Então hoje você anda pelo país e gente que nunca tinha ouvido falar do Light Steel Frame hoje sabe graças ao Roberto Justus, né? Total. Inclusive hoje eles assimilam, né? Fala de Steel Frame. O Justus tem uma empresa. As pessoas assimilam o sistema ao Justus. Já chegou, até contei isso esses dias, chegou uma mulher aqui, uma senhora, falando que queria... vocês usam o método do Justus. Então, assim, sério, uma senhora querendo construir chalé num terreno aqui no Estaleiro, em Balneário Camboriú. Olha. Mas ela veio porque ela ouviu falar por causa do Justus. Sim. Então, Justus validou, foi a tal da rádio, né? Olha aqui ouvidos, né? Pô, onde a gente chegou que talvez demoraria muito mais tempo para chegar, né? Já aconteceu comigo, tá? Sei lá, em algum canto do país, no Uber, e aí aquele bate-papo com o motorista, tá? Você faz o quê, né? Eu falo, eu trabalho com construção. Mas que tipo de construção? Será que ele vai saber o que é isso, né? Eu falo, o Light Steel Frame, né? Ele falou, um negócio que o Justus trabalha? É isso aí. Muito bom. Então. O Fábio, e... na tua trajetória, assim, cara, tu tais... Pô, se puder falar um pouquinho né, principalmente na introdução aqui, eu falei que tu contribuiu, de fato, a evoluir muito esse mercado, né, cara? Tu tais há alguns anos. Se tu puder contar um pouco da tua trajetória e um pouco das coisas, né, das inovações que tu participou, né, como que era o mercado, né, que ninguém conhecia, né? Então é legal tu trazer as inovações do mercado, sabe? E um pouco onde tu estás hoje, como é que tu... Bacana. Obrigado mesmo pela oportunidade de falar, né? E, aliás, se eu ficar contando muita história aqui, vocês me cortam. Mas, rapaz, cara, eu comecei nesse mercado em 97, né? Então, há 29 anos atrás, eu era estagiário de engenharia, né, de uma empresa que já estava ali fabricando os perfis para o drywall a princípio, né? Porque a gente fala que são mercados relativamente novos, né? Mas se você for olhar, eles já tem uma história no Brasil. Então o drywall está no Brasil desde a década de 70, né? O Light Steel Frame desde a década de 80.
Então eles já têm uma história percorrida, né? Então eu entrei ali em 97. E aí, óbvio, cara, que naquela época se falava muito menos, né? Você não tinha ainda as normas técnicas desenvolvidas no Brasil, né? Então era muito mais difícil você chegar numa construtora e convencê-los de usar a tecnologia, né? Ainda mais, eu trabalhava com aço. Então você fala, pô, para que eu vou vender isso, né? Vamos lá, vamos na construtora. É um sistema construtivo, então a construtora vai comprar. Então vamos na construtora. Aí chegava na construtora, você explicava o que era, tá? E falou, bacana, e eu faço só o que com o aço? E é só o aço? Né? E o resto? E o projeto? E o sistema, né? Aí começamos a entender, né, que não era tão simples assim esse desenvolvimento, né, de mercado, né? Mas eu acho que ali, no início dos anos 2000, foi um divisor de águas, porque ali começaram a realmente chegar as grandes multinacionais, né, se instalar no Brasil com plantas, né? Eu estou falando do Grupo Saint-Gobain, né? Knauf, né? E aí eles começaram a organizar o mercado, eles foram responsáveis pela formação da primeira associação que nós tivemos, né? Que começou como a Associação Bragesso, não sei se o Cleiton vai lembrar disso, e depois passou a Associação Drywall e hoje se chama ABCLS, né? Mas, ou seja, essas indústrias do drywall, eu diria que elas foram as grandes responsáveis por começar realmente a fazer esse fomento do mercado a partir da associação. E ali começou a se formar os grupos para discutir as normas, né? Norma do aço, norma da placa, do parafuso, de projeto, de todo o sistema, né? Então, acho que a partir do momento que as normas começaram a ficar prontas, o mercado começou a enxergar a tecnologia com mais respeitabilidade, né? Porque, óbvio, o brasileiro está acostumado com... Já vi vocês falando isso aqui várias vezes, né? Com a construção pesada, maciça, né? Associa, às vezes, os nossos sistemas com fragilidade por ser rápido e leve. Exato. Né? Mas a partir daquele advento ali da norma, a coisa começou a alavancar, né? E eu sempre, cara... sempre tive conectado ali a parte de marketing comercial, né? Eu falei que eu era estagiário de engenharia, né? Larguei a engenharia no segundo ano. Foi uma decepção para meus pais, né? Não porque ele queria que eu fosse engenheiro, né? Porque ele pagava no início da faculdade e depois... Agora não vou pagar mais, já que você vai desistir. Você se vira, né? Vou parar, te vira daqui para frente. Te vira daqui para frente, né, cara? Eu falei, puta, caramba. E eu já estava trabalhando nessa coisa de contato com o cliente, né? Produto, desenvolvimento de produto. Eu falei, cara, eu acho que eu gosto de comunicação. Gostei disso aqui, né? Acho que eu gosto de marketing. Pô, moleque ainda, né, cara? Eu não sabia muito bem. Falei, cara, vou fazer publicidade. Aí me formei em publicidade, cara. Até eu brinco, eu acho que eu sou o publicitário mais técnico que tem no nosso mercado. Muito bom. Mas eu vi que realmente a minha grande vocação era comercial, cara. Era vendas, né? Então... E a gente até brinca, né? Que a gente não vê a mãe e o pai passando a mão da criança. Meu filho, quando você crescer, você vai ser um vendedor, né? Vai ser médico, né? Vai ser advogado, né? Hoje vai ser o quê? TI, né? Outras coisas. Vai mexer com IA, né? YouTube. Né? Mas é que vender é como ser jogador de futebol. Tem muita gente que quer ser jogador de futebol, mas não tem o dom. E vender é a mesma coisa. Por que não existe uma faculdade onde vai te ensinar a fazer vendas? Vender tá no sangue, cara. Sim. Eu, por exemplo, sou empreendedor, mas eu não sei tocar um negócio direito, eu sei vender. Aí eu tenho uma equipe que me ajuda lá, porque vender eu sei. Né? Lá dentro eu sou um desastre. Sim. Aliás, isso é um ponto muito interessante, que você não precisa saber fazer tudo, né? Você precisa se cercar de pessoas que te complementem. Né? Exato, total. Mas nós vamos chegar nesse ponto da história aí, né? Então, mas enfim, então aí eu comecei a realmente ali eu sempre trabalhei na indústria, né? Então eu tive passagem por algumas grandes indústrias brasileiras, né? Sempre ligadas à construção a seco, né? E aí o meu papel era formar equipes, era ir a mercado, fazer relacionamento com os canais de venda, que basicamente ali para construção a seco começou a ser o papel dos distribuidores, né? Atacadistas. Então eram lojas que compravam os materiais de construção a seco, né? Então comprava o aço de um, placa de outro, parafuso e tal, montava ali o kit, né? E fazia a distribuição para o mercado, para empreiteiros, construtoras, né? Então esse era um dos canais que você tinha ali para trabalhar, os revendedores, vamos dizer assim, né? O outro canal eram os grandes instaladores, né? Que acabavam, pelo volume que eles movimentavam de obra, eles acabavam não comprando nesse atacado, eles acessavam a fábrica, né? Inclusive que é algo muito discutido ainda hoje em dia, né? O grande distribuidor fica bravo que a fábrica vende direto e tal, mas talvez esse seja um outro capítulo.
pra gente falar, né? Então esses 2 canais eram os canais que eu mais me relacionava. Então viajava o Brasil visitando essas empresas. E aí, quando sobrava tempo, a gente tentava fazer um trabalho educacional e de especificação. Porque nós entendíamos que para esses caras, então revendedor e instalador, venderem mais, a gente como indústria precisava criar o quê? Demanda, precisava criar mercado. E como que eu crio mercado para esses caras? Para os meus clientes? Como é que eu faço esse sellout, né? Eu preciso fazer especificação técnica, eu preciso ir lá no arquiteto, no engenheiro, na construtora, às vezes até no incorporador, no investidor, defender a tecnologia, para motivá-lo a construir dessa forma e assim gerar demanda para a nossa cadeia, né? Então, foram essas coisas que ficaram muito, muito fortes em mim desde o princípio da carreira, né? Fazer relacionamento com todos esses agentes do mercado. Treinar, né? Treinar muito o mercado, né? Como comprar. Porque na tua história, né, Fábio, tu trabalhou muito tempo com placa, né? Tu contribuiu a, né, especificar, participar, colocar isso no mercado, né? Até como tu estás bastante tempo no mercado, o que era usado no mercado e como é que está o mercado hoje? Que nível de tecnologia a gente está chegando? Porque tem algumas pessoas no mercado que falam para mim, dizem assim, Roger, a indústria, a tecnologia está muito avançada, vocês estão à frente até do que a execução, né, ou o conhecimento, a consciência do mercado. Porque uma coisa é tu ter a tecnologia, tu ter uma... Tu alcançar, vamos dizer, a gente está trazendo uma perfiladeira nova aqui para alcançar grandes vãos, mas será que o mercado está consciente, a execução, a construtora, para receber isso, né, aplicar, explicar isso para o mercado, né? Cara, eu diria para você que, bom, vamos voltar lá no tempo de novo, né? Há 20, 30 anos atrás, né? Você tinha um ecossistema de produtos limitado, certo? E uma coisa natural, com o tempo, isso foi evoluindo. Então, novas tecnologias de placas foram chegando, novas tecnologias de perfis, de lãs, de acabamentos, tudo isso foi sendo aperfeiçoado. Então, acho que hoje nós estamos com uma oferta sensacional de produto e o que nos falta é projeto, é planejamento, é gente que entenda toda essa Ferrari que a gente tem na mão de produto e saiba especificar para as obras, sempre com o intuito de chegar em mais produtividade, performance, né, durabilidade, vida útil, né? Então acho que é o grande desafio do mercado atualmente, cara. Tem muita coisa boa já à disposição. E só uma ressalva, né, Fábio? Que eu vejo, né, eu vivo isso no dia a dia também, que as pessoas procuram por que o sistema? Velocidade. Só que eles procuram velocidade porque a obra já está atrasada. Então esse é um dos grandes problemas. Aí tu não consegue encaixar projeto, processo e atender da forma que tem que atender, né? Exato. Eu acho que isso aí nós vamos falar disso aí também bastante daqui a pouquinho, mas voltando um pouco também de produto, né? Eu tive uma experiência muito, muito enriquecedora na minha carreira. Eu trabalhei na USG, que é a United States Gypsum. Não sei se ainda é hoje, mas era considerada a maior e mais tradicional empresa dos Estados Unidos, né? Dos Estados Unidos e provavelmente uma do mundo. Uma empresa que deve estar hoje com seus 130 anos. A história dela se confunde com a história da construção a seco no mundo. Então, por exemplo, a placa de drywall que nós conhecemos hoje, o modelo de placa, quem inventou foi a USG. Em 1907, se não me falha a memória, depois o pessoal dá um Google aí, pega a data certa se eu estiver equivocado, me desculpe. Mas enfim, então eu trabalhei 4 anos lá e com isso eu tive a oportunidade de fazer as minhas primeiras viagens para os Estados Unidos. Até então eu não... totalmente caipira, né, cara? Cheguei a primeira vez lá nos Estados Unidos, fui pra Chicago, cara. Falei, nossa, achei que ia ser preso, que os americanos eram chatos, que eram... Foi tudo que eu aprendi, né? Aí você vê, né, cara? Não quero viés político aqui, né? Mas você já entendeu, né? Pô, cheguei e falei, nossa, os americanos devem ser terríveis, né, cara? Devem ser, né, preconceituosos, não sei o que. Pô, cheguei lá nada, cara. Super bem recebido, né? Só quando tu passou na migração ali que deu um... será que eu vou conseguir entrar aqui? Exatamente, cara. Então, enfim, mas aí foram um período, cara, que eu tive a oportunidade, né, de visitar muitas fábricas lá, né, principalmente na região norte dos Estados Unidos. Então, fábrica de perfil, de placa, de acessórios, enfim, todos os componentes, né, de construção a seco, revestimento. Fui num grande laboratório que a empresa tem lá,
uma cidade chamada Libertyville, que fica próximo de Chicago, onde é o centro de pesquisa e desenvolvimento da empresa, né? Assim como a Saint-Gobain tem aqui no Brasil, em São Paulo, né? Mais ou menos algo do gênero, né? E então lá eles faziam testes de fogo, de acústica, de tudo que vocês podem imaginar para realmente entregar performance para o mercado. Então não é simplesmente entregar um produto, né? Quer dizer, como que esse produto vai desempenhar na sua fachada, na sua parede de drywall, no seu forro, né? É isso que o cliente ele busca, né? E aí, durante esse período, a gente decidiu importar, não havia, a única operação que tinha aqui no Brasil era um escritório em São Paulo, onde eu era responsável pela parte de comercial, marketing ali, e a Maria Tereza, a engenheira Maria Tereza, cuidava da parte de especificação técnica, né? Então éramos nós dois. Nós credenciamos alguns importadores, né, que traziam esses materiais ou dos Estados Unidos ou das fábricas do México que a empresa tinha e faziam a distribuição aqui no Brasil. E aí um dos produtos que nós importávamos era uma placa de gesso chamada Ultralight. Eu não sei se o cliente chegou a conhecer. Conheci. Era uma placa de gesso que ela pesava 30% menos do que as placas fabricadas aqui no Brasil. Que ano isso? 2014, né? E aí foi um grande rebuliço no mercado, porque a placa ela não atendia a alguns parâmetros da norma brasileira, né? As fábricas aqui, inclusive, foram bastante contundentes aí para tentar, né, até um dia comercialmente seria bloquear a comercialização do produto, né? Mas entendo também a preocupação técnica de que o produto cumprisse com alguns regulamentos de segurança, né? Mas a placa cumpria. Então a gente foi lá, fez uma defesa tal, e o produto foi autorizado, digamos assim, a ser vendido no Brasil. Então você imagina a revolução que era isso, né? Você tem um produto que pesa 30% menos, que cumpre com os mesmos requisitos de desempenho e segurança que a norma exige, só que você carrega mais no transporte, você tem mais ergonomia para o trabalhador, que vai montar um forro mais leve. Mas onde que eu acho que teve um impacto nisso, né? Por isso que eu acho que a questão da importação, desde que bem regulada, né, ela é importante para você trazer inovação, para você trazer desenvolvimento, para você obrigar a indústria nacional a acompanhar. Bom, vamos pegar um exemplo que está todo mundo falando agora, né? Os carros chineses. Total. Pô, cara, você acompanha, você está morto, né? E aí, depois de algum tempo, a gente viu as fábricas nacionais lançando placas mais leves também, né? Porque falou, opa, pera lá, isso aí não é um voo de... Como é que fala? Voo de galinha. Voo de galinha. Não é algo que veio só para fazer um barulhinho e depois parar, né? Não, era uma tendência, isso no mundo inteiro. Então lá nos Estados Unidos, qual que era a preocupação deles? Desenvolver produtos mais leves, né? E com melhor performance. Então, enfim, só um exemplo do... Termoacústica, né? Muito ensaio, Exato. muito... Bom, Fábio, eu não lembro, mas a USG saiu 2015, 2016 no Brasil, né? Foi por aí, não foi? Foi um pouquinho mais, cara. Foi final de 17 para 18. Né? Ela foi quando ela foi adquirida pela Knauf, né? Até então ela era uma empresa de capital aberto lá nos Estados Unidos. Me lembro bem disso, cara. O principal acionista era o Warren Buffett. E ele tinha... Famoso. Acho que ele tinha 15% de ações da USG. A Knauf já era acionista. E aí a Knauf foi e comprou todas as ações circulantes e fechou o capital. Então hoje é uma empresa privada de propriedade da família Knauf. Então, simplesmente hoje a Knauf no business construção a seco, ela é disparada a maior do mundo, né? Nesse segmento, né? Principalmente por conta dessa aquisição, né? Então... E é incrível assim, a velocidade que o mercado está mudando, né? Que a gente ouve muito falar, né, que as plantas não dão conta, né, no Brasil de produzir. Então, tá até umas novas plantas aí acontecendo, né, falando, né, das grandes fornecedoras de placa de gesso, não estão dando conta, né? Então, pô, e o Brasil é muito bom, né, em minérios, né, para produção de placa, né, Fábio? Eu cheguei a pesquisar isso uma época, porque a USG até tinha intenção, ou pelo menos dizia isso para nós, que tinha intenção de montar uma operação que eles chamavam de Greenfield, lá, que seria uma planta nova no Brasil. E aí nós fomos entender, então onde é que seria essa fábrica, né? Perto dos grandes centros consumidores, né? Então Sudeste, né? Sul,
ou perto da matéria-prima, né? Que a fábrica tem que estar num desses dois polos, ou perto do mercado consumidor ou na matéria-prima. E aí eu fui entender que as principais jazidas do Brasil, então a mais famosa lá e mais explorada é Pernambuco, né? Então Araripina, Petrolina, né? Onde inclusive foi colocada a primeira planta, né, no Brasil, que hoje é a planta da Gypsum, né? Se chamava, se não me falha a memória, que ela era da Lafarge, a planta. Agora minha memória me trai, não lembro o nome, mas enfim, foi a primeira planta de drywall no Brasil, foi na década de 70, colocada lá em Araripina, né? Justamente por estar próximo da matéria-prima. Aí você tem Maranhão, que é outro polo que tem bastante gipsita, né? Não é tão explorado, a pureza do gesso não é tão boa quanto a de Pernambuco. E nós temos uma outra mina que parece que é até maior do que Pernambuco, ainda não explorada, que fica numa cidade chamada no município de Camamu, na Bahia. E talvez não à toa você tenha lá 2 grandes plantas de drywall, né, da Placo e da Knauf, que estão lá na Bahia, né, Camaçari e Feira de Santana, né? E a placa cimentícia, né, que hoje está no mercado, qual, né, até para o pessoal entender a composição dessa placa, eu sei que tu participa muito da composição técnica dessa placa, seria legal, né, falar um pouquinho da composição e da resistência dela, né, termoacústica, de fachada, sabendo que o Brasil realmente ele é muito pulverizado e, o sul mais úmido, tem os lugares mais secos, mais áridos, então, né... E as pessoas confundem muito, porque tem vários, se fala placa cimentícia, né, mas a composição delas são muito diferentes. Sem dúvida. Eu acho que a gente tá chegando num nível de... Você vai ficando mais velho, cara? Tô falando por mim, tá? Não de vocês, tá? Eu sei tudo, eu tenho 22, você tem quanto? Tô com 29. Bom, os meus cabelos estão mais brancos, cara. Mas a gente tem que tomar, quando a gente está muito tempo fazendo numa determinada atividade, num determinado segmento, a gente tem que tomar cuidado para não se render a alguns vícios, né? E você... às vezes não dizer o óbvio, porque às vezes é importante você dizer o óbvio. E como você falou, o mercado ele ainda é muito pequeno. Então a gente tem que ter muita paciência para educar o mercado, para desenvolver, para divulgar, para falar desde o engenheiro até a dona Mariazinha ali que vai fazer a casa dela com o sistema. Você tem que ter paciência, né? Então talvez o que eu vou dizer aqui já está num nível um pouco mais avançado, mas que eu acho que o mercado já está atingindo uma certa maturidade. Pelo menos nós somos influenciadores do mercado, a gente tem que começar a falar. Então hoje o mercado, a gente tem que se preocupar com projeto, com planejamento. A gente tem uma oferta de materiais enorme hoje, tá? Cara, a maioria dos materiais são bons, mas cada um tem uma aplicação e um desempenho. E quem é que define qual vai ser o melhor produto? O projetista. Projeto. Tá, eu vou construir lá no Amazonas ou vou construir aqui em Balneário? Ou vou construir lá no meio da Caatinga? Cara, cada lugar tem um clima. Então, hoje, por exemplo, nós temos feito lá alguns estudos bioclimáticos para definir quais serão as camadas que eu vou usar para fechar a minha obra. Uhum. Então, eu vou usar placa cimentícia, eu vou usar uma glass match, eu vou usar... Sistema AFES. AFES, eu vou usar USB, não vou usar USB, quer dizer... Então, tudo isso nesse planejamento, nesses estudos, é que vai dar essa definição. E qual que é o impacto? Desempenho e durabilidade da obra, cara. Total. Baixa manutenção. Então, a gente já tem que começar a levar com o cara que especifica, não tem que levar a discussão para outro nível. Né? Desempenho. Isso aqui não adianta a gente ficar falando para o consumidor. Não. Você vai fundir a cabeça do cara. Vai. Total. Mas a composição hoje da placa cimentícia, né? Como que ela... Para o pessoal entender um pouco, né? Calma aí, uma placa cimentícia. Calma aí, ela faz qual função na obra, né? Falando de placa cimentícia mesmo, que é muito usado no steel frame, né? Bastante. Então... A placa de fibrocimento, né? Que é uma dos modelos que você tem aqui no Brasil, foi a primeira a ser adotada para fechamento no light steel frame. Mas você tem uma norma, todos os componentes hoje do sistema tem uma norma específica de produto. E a placa cimentícia não é diferente. Então você tem uma norma brasileira para placas cimentícias. E lá ela determina 3 tipos: placas de classe A, B e C. Placas de classe A são placas para uso em fachada que podem ser aplicadas sem acabamento, ou seja, aparentes. Placas de categoria B, elas são para fachada, mas que requerem algum tipo de acabamento. Por exemplo, um base coat, um AFES, enfim. E categoria C são placas para uso
interno. Pô, mas onde eu uso a placa cimentícia interna? Claro, um box de banheiro, áreas onde você tem uma umidade mais constante, né? Ah, mas não tem a placa verde? Tem, a placa verde mas é para umidade fugiu uma palavra agora, mas... Resistente à umidade. Resistente à umidade não significa que você vai ter água constante. Ela não é a prova da água, ela é resistente à umidade. Perfeito, até pela composição dela, né? Exato. Então você tem esses 3 tipos, beleza. Aí quais são os modelos de placa que você tem no Brasil hoje disponíveis? Você tem então as placas de fibrocimento, tá? Que são placas basicamente feitas de cimento, com fibras de celulose ou fibra sintética, que são dispostas em camadas e depois prensadas. São placas mais rígidas, elas têm uma aparência estética até mais bonita, tanto é que tem arquiteto que gosta de usar ela aparente. Né? É bonito. E elas são mais densas, mais rígidas. Tá? Tem por característica do material ter até um coeficiente de dilatação um pouquinho maior, então tem que tomar muito cuidado como é que você trabalha, porque ela vai ter uma trabalhabilidade. Então aquelas famosas, mas eu fiz uma obrinha aqui que deu uma trinquinha. Às vezes pode ser a placa que está se movimentando, nem sempre. Aquilo ali, a trinca é a febre. Você precisa ver qual que é a causa. Pode ser o aço, pode ser um mau travamento, enfim, aí vai. Então você tem a fibrocimento. Aí você tem uma outra categoria que é chamada Open Mesh, que basicamente você tem no Brasil hoje 2 placas, uma importada e uma nacional, que você usa cimento Portland com alguns agregados, alguns minérios, e ela é reforçada, essa massa ela é reforçada por 2 malhas de fibra de vidro, uma em cima e outra embaixo. Então ela é uma pasta única reforçada com malha. Essa placa ela se enquadra na somente categoria B, ou seja, ela é para fachada, mas ela obrigatoriamente você precisa fazer um acabamento sobre ela não pode ficar aparente. Exato. Então são esses 2 tipos, a fibrocimento e as Open Mesh, cimentícia. Né? Aí você tem outras placas que podem ser usadas também em fachada. Isso é uma aula, hein, pessoal? Isso é uma aula. Os especialistas devem falar, esse cara não sabe nada. Não, aula, você tem que gravar, isso faz um corte já. Mas legal, Fábio, legal te ouvir. Eu gosto de trazer conhecimento para o público, porque tem muita gente que, né, a gente ouve, a pessoa não tem conhecimento, e até pessoas até que estão no mercado precisam, né, adquirir esse conhecimento da composição de uma placa, né, cada um tem sua tipologia, para cada aplicação, respeitar o projeto, respeitar a norma, respeitar a região, respeitar o papel da composição, né? E a gente percebe que os especificadores hoje, eles estão, todos que eu conheço pelo menos assim, estão bombando de trabalho. Então assim, pessoal, precisamos de especificador, entendeu? O mercado precisa muito de projetista estrutural, de especificador de drywall. Precisa mesmo, assim, tá muito... Não sei se tu percebe isso, Fábio. Total. O mar azul, assim, eu falo isso porque realmente, assim, para os profissionais, assim, né, às vezes a pessoa tá numa carreira, um engenheiro, um arquiteto, né, que tem um nível de conhecimento muito legal, e tá aqui um mar azul aberto que as pessoas precisam vir, que é muito próspero. Foi um dos motivos que eu entrei pro mercado, porque é um mercado muito próspero. A forma de se comprar o steel frame tá chegando errado, né? Ele chega para a indústria especificar, para mim especificar. Não, cara, tem que vir lá do arquiteto, lá do engenheiro. Tem que vir pronto, vocês têm que orçar isso. É isso aqui que a gente quer. Mas hoje a gente acaba especificando porque falta isso no mercado. É uma discussão profunda isso, porque a gente fala muito, tá faltando mão de obra no nosso setor, né? Bom, tá faltando para todo mundo, né? A gente tá na fábrica lá com 45 vagas anunciadas para produção. Até anúncio no rádio estamos colocando, chamando o sindicato para ajudar, para ver se encontra gente, cara. Porque a gente está disputando hoje mercado com outras tecnologias, né? Uber, o cara prefere TikTok, sei lá, o cara vai fazer outra coisa e não quer trabalhar conosco. Então acho que a gente passa até por um desafio, cara, de ter um modelo de negócio que seja atrativo principalmente para o jovem. O cara que fala, eu vou ganhar dinheiro nesse segmento, eu vou me realizar profissionalmente, eu vou ter relevância, porque eles querem ter esse papel de importância dentro da organização. Então acho que assim, o jovem que está nos assistindo aí do parte de engenharia, arquitetura, cara, venha para o nosso mercado, vá buscar conhecimento para projetar, para especificar, cara, você vai ganhar muito dinheiro. Vai, próximo, cara. É muito próximo. Vai. Eu desconheço alguém que, nossa, tem algumas pessoas que trabalham aqui, pessoas que passaram por aqui,
que não estão prosperando, assim, eu desconheço, é um mercado muito próspero mesmo, assim. E a gente tem que combater, cara, o modelo de negócio que é da alvenaria. A gente tá falando em mudança de mentalidade. Exato. Eu acho um absurdo, vai. A gente inevitavelmente é comparado com a construção tradicional o tempo todo, né? Temos que ser igual, mais barato, não sei o quê. Mas a gente tem, aos poucos temos que ir descolando dessa ideia. Cara, o nosso é tecnologia, é outra mentalidade, é outra pegada, né? E para isso você tem que investir realmente em conhecimento, o que acontece hoje, o arquiteto ele só trabalha design, inspiração, né? Não é uma crítica aqui, pelo amor de Deus, né? Mas porque ele não tem essa formação. Ele sai da faculdade e não tem a disciplina lá de construção leve, construção industrializada. Ele não... Malemar ele fala drywall na faculdade. E ele acaba assinando que drywall foi a mesma coisa. Exato. Né? Nossa, isso me dá uma dor no coração. E aí ele faz o projeto arquitetônico e aí às vezes esse projeto vai para a mão de um empreiteiro. Que por mais expert que ele seja, experiente, cara, ele vai fazer do jeito que ele sabe, que ele aprendeu. Então ele vai lá, ele compra os materiais, nem sempre respeita o sistema. Então ele faz o que a gente brinca, que eu chamo o Frankenstein, né? E que não tem nenhum problema. Se ele está comprando componentes normatizados, né, que se complementem, a chance de dar certo é grande, né? Mas nem sempre ele tem esse respeito. Então ele pega lá, ele compra o material, ele vai para a obra e vê o que faz. Qual é a diferença para a alvenaria isso? Nenhuma. Aí que o Cleito falou, a obra vai atrasar, vai dar problema, vai dar manutenção. Então, cara, não façam se for dessa forma. Não façam. Então, faz parceria com a indústria que ajuda no projeto, né? Ou vai procurar um consultor, até que o cara tenha essa transferência de conhecimento e ele comece a andar com as próprias pernas. Total. E qual é o maior mito que tu ouve no mercado, assim, Fábio? Sobre a construção industrializada, o steel frame, assim... O que tu... Já ouvi coisa engraçada pra caramba já, cara. Tem um monte de história pra contar, cara. Vai falar história pra contar, mas daqui, se der tempo eu conto, cara. Eu já fui quase preso em aeroporto transportando placa de gesso. É mesmo, cara? Se quiser, tinha um pau branco. Se quiser eu conto essa. Quem me conhece já sabe, a história tá saco cheio de ouvir, mas daqui a pouco... Essa é legal. Daqui a pouco eu conto. Eu conto na seguida. Mas a questão de mito, assim, vamos pegar vivências, né? Acho que não sei se foi o ano passado. Eu fui visitar umas casas populares que estavam sendo feitas lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Era um conjunto de casas lá, sei lá, 50, 60 casas lá, que era a primeira fase, casas de 56 metros quadrados. Eu falei, opa, casa popular com steel frame. Pô, já aconteceram alguns empreendimentos na história, mas é muito raro, né? Porque não fecha preço, porque não sei o que, a gente nem estimula tanto, por enquanto. Eu acho que vai chegar um momento. O governo está desesperado, ele vai ter que... Não tá. Essas faixas, né, do Minha Casa Minha Vida tá começando a entrar. E agora eu tô tendo contato, eu não tinha ainda, eu tô tendo contato com essas grandes construtoras que fazem em larga escala para Minha Casa Minha Vida. E depois eu vou contar também essa história. Mas enfim. Aí, beleza, falei, cara, que legal, né? O cara tá fazendo essas casas populares, deixa eu lá, eu quis lá conhecer. Aí fui lá, peguei o avião, fui lá. Aí eu cheguei lá e entendi que não era dinheiro, não era financiamento de banco público, era capital próprio, eram 3 investidores terreneiros que queriam vender o terreno com a casa construída. E entenderam que tinha um mercado, demanda para esse perfil de residência. E aí eu cheguei lá e falei, pô, cara, para eles, né? Falei, pô, parabéns, né, pela iniciativa, pô, que legal, steel frame, produtividade, sustentabilidade, bem pro planeta. Aí eles falaram um palavrão para mim. Caramba, que sustentabilidade, é que não tinha gente para fazer. E aí eu tive que apelar para alguma coisa mais fácil. Exato. Tato, que bom que eu tô contribuindo, mas o importante é que... Então, deixa eu mudar meu discurso, né? Rapport, né? Total. Né? Isso aí. A verdade nua e crua é que, cara, não tem gente, cara. Tem gente. Porra, eu anuncio aqui e não aparece ninguém. E aí qual foi a parte engraçada? Ele falou, já que você tá aqui, já que você veio aqui, você vai embora quando? Eu falei, vou embora amanhã. Amanhã, final do dia? Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou reunir aqui todas as corretoras de vendas da cidade que vendem os nossos produtos, para você fazer uma apresentação rápida sobre o que é o steel frame, porque tá todo mundo apavorado que não vai conseguir vender essas casas aí. Boa. Tá bom, né? Eu tô aqui, cara, vamos lá. Aí me colocaram lá numa sala, no dia seguinte, com 80 pessoas lá, os corretores de vendas, né? Todos com um zoião assim, né? Eu falei, caramba, o que eu vou falar para esse pessoal, né, meu? Aí, beleza, aí mostrei lá o steel frame, que já era normatizado, mostrei alguns cases, né, meu? Tá, aquela coisa toda.
Aí no final abriu para perguntas, né? Aí começaram as perguntas, né? Fábio, cara, dá para pendurar a rede? Aí eu falei, será que estão brincando comigo? Será que a pergunta é séria? Cara, a pergunta era muito séria. Porque assim, se não der para pendurar a rede na parede, ninguém vai comprar. Né? Eu falei, não, gente, dá para pendurar, né? Hoje você até tem placas com dureza maior, que né, pode ser com buchas especiais, dá, né? Aí o outro, mas isso aí, cara, e se o cara der um tiro na parede? Né? Um tiro na parede? Cara, preocupação. Isso já me perguntaram no Rio também. No Rio de Janeiro, aqui pro Rio de Janeiro não funciona. Isso aqui não vai pegar aqui no Rio. Não vai pegar, constrói no mundo inteiro assim, cara. Em países vizinhos aqui, Chile, Argentina, por que não vai pegar no Rio? Por que no Rio não vai dar certo? Não, porque aqui é perigoso. O bandido vai chegar. Isso aqui é muito frágil, ele vai chegar com um martelo, com a marreta e vai quebrar a parede, vai invadir e vai roubar a casa. Eu falei, cara, que bandido sadomasoquista, em vez de ele quebrar a porta, a janela, te pegar entrando, não, ele vai quebrar a parede. Porque fala, né? Mas, então, assim, a gente brinca, mas é sério. Então sério. Você tem que ter paciência didática para poder educar. Uma coisa que você falou, né? Poxa, os corretores, né? Como é que eu vou vender essa casa? Cara, e um legal, até uma coisa bem legal, uma dica, né, cara, para todo mundo, para esse cara, esse investidor que tem o terreno, ele tá querendo construir, uma dica muito legal, que eu acho que é a cereja do bolo de qualquer incorporador ou qualquer, né, quer vender a casa pronta. É o quê? Faz uma casa modelo. Faz a casa modelo bonita, bem decorada, porque o cara vai entrar lá dentro, ele já não vai saber se é alvenaria ou se é steel frame. Ele vai entrar e aí você começa a mostrar, poxa, olha o conforto térmico acústico. E se melhor ainda, se quiser fazer 2 casas, faz uma de alvenaria e uma de steel frame e compara. Eu digo que é um investimento, eu conheço alguns cases no mercado, um cara que fez 65 milhões de VGV, foi 152 casas de 86 metros quadrados, ele vendeu tudo assim, ele fez um processo comercial muito legal, são todas de steel frame, são casas ali em torno começou com 350, hoje deve ser 450 mil reais a casa, em torno dessa faixa. Cara, o segredo dele foi a casa modelo. Eu entrei na casa, eu achei fantástica, moraria lá. Muito bem decorada, muito bem organizada. E todo mundo que entrou se apaixonou. E aí tirou essa objeção, né? Principalmente que o corretor é o cara que vai vender, o influenciador. Né? O cara é o formador de opinião. E quebra. Né? E o mais legal é, às vezes, a gente tá fazendo alguns laboratórios aqui, tá fazendo um showroom aqui dentro da indústria, tu mostrar, né? Pega uma placa que aguenta 50 quilos de carga, né? Tu pega uma placa, uma parede, bota um parafuso lá e deixa um saco de cimento pendurado, né? Segurando. É isso que eu acho que, como a gente representa só 1% do mercado, né? A gente precisa é que a gente é brasileiro, cara. A gente tem que tocar, a gente tem que ver, a gente só acredita vendo. Mas isso entra no que a gente estava falando antes também, a educação do mercado. Falta engenheiro, falta arquiteto, e falta quem está vendendo o imóvel também entender do sistema. Porque se tu entender de steel frame, da construção a seco, isso não é um problema, isso é um argumento de venda. Né? Você faz muito isso, né, Cleiton? Eu faço isso para mim vender, eu tenho argumento de venda. E você treina muitos corretores, faz muito evento para corretor? Eu dou treinamento para corretor. Às vezes eu vou numa consultora aí, os caras, mas eles têm medo. Eu disse, cara, fecha comigo que eu vou treinar teus corretores. Qualquer venda que tu perder por ser, né, material de construção seco, drywall, steel frame, traz o cara que eu vou comprar o apartamento que ele não vendeu. Por isso, eu compro, se ele tiver treinado e souber argumentar. Muito bom. Como é que você compra carro? Você compra fazendo o test drive, né? Você vai lá, você quer dirigir, né? Você quer... Eu nem faço test drive, porque é o perigo que tem, né? Eu quero trocar de carro. Fazer o test drive, cara, não sei lá. Se te pegar hoje, te colocar lá dentro de uma loja com 10 Ferraris, tu vai saber vender a Ferrari? Pô, eu não entendo nada de uma Ferrari, não sei. Não. Não, o que ela te oferece. Você quer um carro caro, um carro de luxo, mas o que ela te oferece? Eu não sei falar, eu não sei, não tenho esse conhecimento. Então tu tem que estudar sobre a Ferrari para depois falar com propriedade e conseguir vender ela. O tal do test drive vende, cara. E o tal de testar, entrar, né? Pô, se a pessoa puder dormir. Eu tive uma experiência, até antes de entrar no mercado do steel frame propriamente dito, que foi, como eu invisto em Urubici, na Serra Catarinense, eu vi umas cápsulas
E, pô, na internet, fantástico a ideia. E o que eu fiz? Poxa, calma aí, né? Deixa eu provar. Daí eu encontrei 2 cápsulas que tinha em Florianópolis. Fui lá, dormi, porra, achei animal. Comprei 2, entendeu? Então, eu acho que é isso que, sabe, tu sentir a experiência, né? Sim, o ser humano é sim. muito experimental, né? Ele precisa sentir a experiência, validar, para daí comprar, né? Porque me dói o coração, às vezes, até aconteceu comigo esses dias, uma grande construtora que constrói pouco em steel ainda, mas mais alvenaria, ela falar para o cliente que a alvenaria que está validada no mercado, tipo, de alto padrão. Tipo, isso é aquela coisa, eu brinco, né? Eu não tenho intenção de convencer ninguém, porque convencer ninguém, cara, eu já te falo, né? Pô, é difícil convencer eu mesmo, né? Convencer alguém é muito difícil, né, cara? Não é meio chato. Mas agora, se a pessoa quiser, né, estiver querendo aprender sobre e comparar realmente, Sim. aí tu consegue demonstrar que, pô, calma aí, isso é um mito, né? É que as pessoas também têm que parar de comparar preço, que nem o Fábio falou antes, né? Se tu pegar hoje um carro a combustão e um carro elétrico, qual que é o mais caro? Carro elétrico. Por quê? Sim. Tecnologia. Claro. O benefício, eles trazem... E o nosso sistema da mesma forma. Todo cliente, quando liga lá na empresa, que quer entender de steel frame, né, manda o projeto pra gente, essa primeira coisa, o que tu busca? Se ele falar preço, a gente já coloca na prateleira de lado. Porque assim, né, não que a gente tem que fazer algo caro, mas a gente quer o cliente que ele quer o quê? Ele quer desempenho, ele quer tecnologia, ele quer algo melhor do que o sistema que se usa hoje em dia. Eu acho que a gente confunde a nossa missão de ter que, né, propagar a tecnologia, divulgar para todo mundo, com a gente ter que atender todo mundo. Então, assim, tem cliente que não está pronto para consumir as nossas soluções. Então, e tá tudo bem. Um dia eu brinco, ou pelo amor ou pela dor, né? Não vai ter gente para construir. Vai se render. Mas assim, né, Fábio? Hoje tá legal fazer isso, né? Mas antigamente a gente tinha uma sede que o cara só disse, como que funciona? O steel frame já era... O cara quer entender, pelo menos, sabe? Sim. Hoje a gente consegue, hoje tem bastante procura, né? Ô, Fábio, mas tem uma coisa, cara, que o nosso papo aqui vai, né, se prolongando, cara. Tem uma coisa que eu queria que tu trouxesse um pouco, até pro mercado entender, né? Um pouco disso, tu trabalhou em algumas indústrias, né? Tu acha assim que na tua experiência, na tua consciência, né? Porque pro mercado a indústria é um pilar muito importante, né? O que uma indústria hoje precisa ter, né? Qual que é o desafio da indústria hoje para entregar um bom resultado final, assim, na operação de planta, de gestão. Cara, então, vocês estão aqui todo dia lutando, né, cara? Não é fácil, né? O Cleiton também, são empreendedores aí, é desafiador, né, cara? Eu diria até, nem é o tema aqui hoje, mas com todo esse cenário de fundo aí que a gente tem, político, econômico, que a gente vem acompanhando, né, cara? A gente fica preocupado, né? Porque no final do dia, por mais que o nosso mercado ainda é um mercado pequeno, ele vai, independente do que aconteça, né, na economia, na construção civil, a gente vai crescer. Talvez cresça um pouco menos, mas a gente vai crescer, né? Mas isso pra gente, lá pra indústria, né? Todo dia você tá preocupado ali, né? Com o custo do capital e como é que você vai se reinventar, vai controlar seus custos, né? Mesmo assim não deixar de avançar no mercado. Então todo dia essa maluquice, né? Mas uma coisa que eu tenho percebido é que o nosso mercado ele tem se regionalizado cada vez mais, né? Então isso vai uma tendência que eu acho que ela é inevitável. Então, como eu ando bastante por aí, Brasil afora, eu percebo que tem vários lugares do Brasil estão super aquecidos em termos de demanda. Então são cidades médias, pequenas, que não tinham nada, não tinham infraestrutura, e estão sendo construídas casas, escolas, hospitais, hotéis. Então eu acho que as indústrias que perceberem essas demandas regionalizadas e conseguir se instalar próximo pelo fator logística vão sair na frente. Então essa questão da proximidade, né? Segundo, eu acho que investir em serviço mesmo, você ter a engenharia, né? Por mais que a indústria tem que ter engenharia para design de produto, e isso nunca vai acabar, né? Mas dar essa assistência para o parceiro, né? Seja principalmente o cara que vai executar a obra, fala, meu caro,
traz aqui para nós o teu negócio que eu vou te ajudar a fazer a especificação, eu vou te entregar o projeto, eu vou te auxiliar na montagem, eu vou fazer um acompanhamento, por mais que você não consiga cobrar, talvez por isso da forma que deveria, né? Mas acho que é um serviço que a indústria precisa fazer para desenvolver mercado ainda, ela precisa assumir isso. É investimento. Né? É investimento. Colaborar mais, né? Colaborar mais. Então acho que tá perto do mercado, né? Ter esse serviço. Eu acho que não abrir mão da questão da qualidade. Eu acho que é algo que a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente tem as normas, né? As normas nunca podem ser discutidas. Claro que podem ser discutidas, elas têm que ser atualizadas. Às vezes você tem uma inovação. Eu contei o caso da placa, né? Por exemplo, de gesso. Então a norma está aí para ser questionada mesmo, mas ela tem que existir, porque é ela que garante uma certa equidade no mercado, em relação à qualidade, segurança. Então acho que a indústria séria, ela tem que atender esses parâmetros, ela tem que respeitar esses parâmetros, cara. Porque senão você vai estar fomentando um mercado paralelo que eu acho que não tem muito futuro, cara. Não, total. Tu lidera quantas pessoas hoje, Fábio? Rapaz, eu cuido só da divisão, eu dirijo a área de construção a seco lá da Isoeste Metálica. Nós devemos ter hoje lá no nosso time entre engenharia, comercial, produção, umas 35, 36 pessoas aproximadamente. Estás liderando esse time. Isso, que é para construção seca. A empresa é muito maior, né? Tem vários segmentos que ela atua de construção metálica, né? Então, a Isoeste atua em fabrica steel deck, fabrica aço engenheirado para mega galpões, para aviários. Então ela está em vários solar, né, mercado de energia solar. Então ela está em vários segmentos e cada um tem o seu head, né? E eu só sou responsável pela parte de construção a seco. Né? A construção a seco. Qual que é o maior desafio hoje teu de montar time? Rapaz, é você trazer gente que primeiro tenha compromisso, cara, que seja engajada, porque se precisar aprender uma coisa, você ensina, né? Mas gente que descompromissada, cara. Vontade, né? Vontade, cara. Quem tem compromisso e é engajado, ele vai aprender. Vai aprender. Ele pode vir cru. Ele vai aprender e aprende rápido e ele vai se destacar. E uma coisa que eu sempre me preocupei, cara. O pessoal fala muito hoje e tal, mas é tão sério isso, cara, que é a questão cultural. Então, se você tem uma cultura clara ali, uma cultura sólida na empresa, é isso que acho que retém os talentos. Porque o dinheiro é importante, é claro que você tem que ter um sistema de remuneração justo, por meritocracia. A tua equipe tem que ganhar dinheiro, cara. Porque se está dando resultado à empresa, você tem que compartilhar, você tem que distribuir. Porque senão você não vai reter talento. Né? Mas o que realmente faz bater o coração do cara é a cultura, cara. É o cara se apaixonar todo dia ali pelos desafios, né? Pô, dificuldade tem toda hora, cara. Problema tem toda hora. Mas o cara tá ali, ele tá contente, ele tá trabalhando, vai até tarde, mas abre mão da família, né? Pra poder se dedicar pra empresa. Então acho que essa coisa da paixão mesmo, cara. Tem, da vontade. Da vontade. E não é fácil achar as pessoas, não é fácil. É desafiador, né, cara? A pessoa tá no lugar certo, Eu digo assim, né, cara, que pô, é bastante gente, né, pra liderar, assim. E o líder, né, como líder também, eu vejo, eu queria ter mais tempo de qualidade para ouvir mais os liderados, estar mais ali presente, porque, cara, hoje ser empreendedor, a gente fala aqui que a gente é uma indústria, né, motor 1.4 fazendo serviço de 2.0. No talo. E às vezes, né, aquela coisa, a gente tem uma filosofia aqui muito de compartilhar, né, resultados. Aqui ninguém tá para encher bolsa acionista, a gente fala muito isso e na prática a gente faz. Mas o difícil às vezes, cara, é tu por essa carga tributária, essa carga, tipo assim, tu conseguir né? É desafiador, cara. Todo dia é um desenho, né? Ser empreendedor no Brasil, todo dia. Eu digo que o Brasil parece que é assim: tu tá jogando basquete, daqui a pouco muda o jogo, é futebol. Agora não é mais com a mão. E a gente tá nesse momento agora, né? É queimada, tá com a bola, queimou. E a gente tá vivendo esse momento agora por conta da reforma, né? Agora, até setembro, todo mundo tem que optar, né, para algum regime que tu não sabe nem o que esse regime vai te oferecer, quanto que vai cobrar. É uma loucura, cara. Então, cara, Uma loucura, eu tava falando com o contador, cara, e as contabilidades, ele tá participando de muito curso, os contadores não estão preparados, cara.
vai ser uma loucura. Não, eu tava conversando com o meu contador, né, pra entender um pouco melhor, pra ver o que a gente vai, qual decisão a gente vai tomar. Então o que a gente combinou? Eu vou seguir a orientação dele, ele é meu contador da minha confiança, mas ele disse, Cleiton, isso aqui é através do que eu estudei, do que eu acho que vai acontecer, e nós vamos aqui. Pode estar errado, porque eu não sei o que vai acontecer. Né, os grandes, né, tributaristas do Brasil, eles acham o que vai acontecer, né? Eles acham que o teto máximo vai ser 28%, mas eles acham. Ninguém tem uma certeza, né? Aliás, eu faço parte do conselho da Associação Brasileira da Construção Metálica, né? Já 6, 7 anos aproximadamente, né? E a associação ela faz muito esse trabalho, né? de pesquisa setorial e tal. O ano passado, o nosso setor de aço, de drywall e light steel frame pagou em média 21 e pouquinho por cento de carga tributária, dados do ano passado, né? Então, se você vai para um patamar desse, como é que não vai ter aumento? Vai impactar, né? vai impactar. Como é que a gente concorre com a indústria convencional também, que essencialmente paga ISS, né? Que é outro ponto também. Não sei como é que isso vai ficar também, né? Então tem muita dúvida, tem muito ponto de interrogação. Muita dúvida. A perspectiva é que a indústria tenha créditos, né? Tem bastante créditos fiscais aí para acreditar. Dependendo do regime que tu tem, essa cadeia todo mundo que seguir ela, o regime, tu vai ter muito benefício, né? Sim. Só que também vai quebrar muita gente. Vai. Desorganizado principalmente. Desorganizado porque o imposto ele vai ser retido já pagou, e o dinheiro às vezes está no giro, que o cara às vezes não paga o imposto, vai pagar o imposto, vai renegociar, vai... Que usa o imposto ali como fluxo de caixa, né? Com capital de giro ali. Exatamente. Né? Ou empresas que operam com margens muito, muito justas, muito apertadas, né? E, cara, empresas que estão endividadas, cara, vai ser... Vamos ver o que vai acontecer, né, cara? Então. Vai ter muita coisa aí no mercado. Endividamento não vamos falar, porque aí fecha todo mundo, né? As empresas aqui no Brasil, né? Tão, né? Eu acho que período que mais se pediu recuperação RJ, empresas grandes que nem imaginava, né? Ninguém imaginava. Eu vi esses dias, tá falando de grandes empresas, né? Tokstok, cara, empresas sólidas pedindo o RJ, porque... A Natura tá com ponto de atenção, tem Americana, né? A história da Americanas no passado, tem a Gerdau, né? Teve uma demissão em massa agora. Então, assim, eu digo, né? Nós empreendedores, a gente tem que fazer o nosso melhor e se preparar para o pior. Aquela coisa, mas tem que estar, eu digo, né, não deixa rabo, né, cuide de todas as áreas, que é ali que está a eficiência, né, ali que está a prosperidade, mas é todo dia um desenho, né, Fábio? Eu acho que a gente tem que sempre, né, manter o otimismo, né, não ignorar todo esse cenário, esse macro que a gente vem, mundial, do Brasil como um todo, né, cara? Mas é manter o otimismo, né? Porque a gente sabe que o nosso setor tem muito para avançar ainda, né? Então... Acho que dificuldade vai ter, né? Mas a gente tem que trabalhar. Tem que, todo mundo vão, né? Com imposto alto ou imposto baixo, a gente vai ter que trabalhar, vai ter que fazer algo diferente para tentar passar por isso. Eu não fiquei rico ainda, cara. Então tem que trabalhar. Tem que trabalhar muito ainda, cara. Tem que arregaçar a manga, né, cara? Pô, e olha que eu vim tentando ficar, né, Fábio? Caramba, cara. Tem uns aninhos pela frente ainda, quem sabe, né? Não sou agraciado. É muito amor, é muita paixão, né, cara? Então, mas vai ser engraçado essa coisa do... Eu brinco, às vezes o bichinho da construção seca te pica, né? Porque o que me reteu tanto tempo nesse mercado, cara, foi essa coisa de você realmente do desafio, cara. Você ser desafiado, você ter que convencer a pessoa de que o que você tá vendendo é bom, que é confiável, que dá pra acreditar. Fala, não, vou ter que convencer, eu tenho que saber mais, eu vou estudar mais, eu tenho que convencer essa pessoa, né? Eu acho que é a cabeça do vendedor, né, cara? Cara, isso também foi uma coisa que sempre me motivou. Não, eles não vão comprar porque eu não acredito nisso. Aí eu batia, cara. Era um desafio pra mim e vinha sangue no olho. Não, tem que vender pra eles, cara. Pô, eu lembro, eu vendi uma vez pra Procave aqui, né? Aquele condomínio que tem 14 prédios, eu esqueci o nome, Brava Home. Fui lá pra tentar... Não, eles já tinham usado o drywall, isso deve fazer uns 20 anos atrás. E tiveram problemas. Aí fui lá, falei, expliquei. Aí eu fiz uma proposta pra eles. Eu ia executar 4 andares sem cobrar nada deles. Mas se eles gostassem e aprovassem, a gente seguia. E eles aceitaram, cara. Eles aceitaram. Desse um truco ali, né? Deu um truco. Tu acredita tanto no negócio que o cara não me paga nada.
É acreditar muito, né, no negócio. Muito. E na época era empresa pequena ainda, né? Não tinha nem condições de fazer aquilo. Bati no peito e... Não, mas é coragem, cara. Isso é coragem. Isso é a característica do empreendedor nato, né, cara? Você tem que ousar, você tem que arriscar, né? Claro, com responsabilidade, com alguma responsabilidade, né? Então... E qual foi a obra que te deu mais orgulho, Fábio? Assim, uma obra que tu, na tua trajetória, cara, participei dessa obra assim... Pô, essa obra me deu orgulho, assim, Puta, cara, eu vou responder... Primeira coisa que vem na minha cabeça, cara. Geralmente eu tenho dificuldade de puxar na memória as coisas e tal. Muita coisa que já passou. Mas sabe o que me veio na cabeça, cara? Na USG ainda, a gente fez a especificação de uma fachada de um hospital lá em Barretos. Que é o hospital... Antigamente era conhecido como Hospital de Câncer. Depois passou a ser o Hospital de Amor, né? Da de Barretos, em São Paulo. E era uma área infantil. Primeiro que assim, eu sempre ouvia falar do hospital, né, de Barretos, o pessoal pedindo doação, não sei o que e tal. A gente ouve tanta coisa ruim que a gente até pré-julga, né? Fala, isso aí deve ser, será que esse dinheiro vai para realmente para quem precisa, né? E aí apareceu essa obra, a gente foi chamado para concorrer, e aí eu fui lá conhecer. E aí, quando eu cheguei lá, cara, eu fiquei impressionado. A cidade inteira gira em torno do complexo do hospital. Legal. Então, um dia, se vocês estiverem passando por São Paulo, vá lá conhecer. Então, são vários blocos, né, que fazem os tratamentos, tudo gratuito, né? Eu acho que é só superior lá, em termos de conhecimento de tratamento e tal, é só um hospital nos Estados Unidos, acho que em Boston, se eu não me engano, né? E aí o cara me levou para conhecer tudo, cara. Então, pô, a área que os médicos lá assistiam cirurgias fora do país ao vivo para aprender. Cara, um negócio de primeiro mundo. E aí a obra era na área infantil. E aí eu entrei, né, numa área que já estava funcionando. Pô, aí você vê as crianças ali, cara, né, tratando ali, sem cabelo e tal, cara. Pô, aquele me partiu o coração. Então, e aí nós conseguimos fazer a obra e aí nós fornecemos toda a fachada para essa área nova, né? Que tinha sido doada em parte por um empresário lá da região chamada, que é uma Cutrale Sucos, né? Porque a mulher dele já tinha se tratado no hospital, tinha se curado e ele ficou com aquela sensação de que ele precisava ajudar e ele doou para... Exato. Que legal. Então essa que veio na cabeça e steel frame. Cara, e o mais legal, Fabrício, tu contando é porque, pô, tu participou de inúmeras obras. Eu sei que tu poderia citar 1000, mas a que mais eu lembrei, cara, de um livro que é a bibliografia do André Agassi. E ele falou nesse livro, perguntaram assim, qual foi a tua maior... O que te deu o maior prazer na vida? Aí todo mundo esperava. Ele falava, porra, ganhei um grande slam, ganhei não sei o quê e tal. Ele falou que foi um trabalho de serviço voluntário para crianças carentes, cara. Que todas aquelas crianças vierem abraçar ele. Foi a coisa que mais, mais marcou ele na vida, assim, cara. Então, né, por mais que, pô, tenho certeza que estava remunerado, tudo, mas de certa forma tu fazer um serviço, né, tu colaborar com o hospital, tratando crianças, né, pô, a gente é legal isso, mas né, cara? É que eu acho que isso tá escondido, colaboração... tá bem escondido dentro do ser humano, né? Porque todo às vezes mundo... tu ganhar dinheiro, conquistar alguma coisa é muito bom, mas quando tu ajuda alguém de verdade, de coração, aquilo te faz um bem, cara. Sem querer nada em troca, é bom demais. Vocês já devem, com certeza já passaram por isso também. Às vezes acontece de você tá alguma feira, tal, você tá ali, às vezes passa alguém e fala, ô Fabio, tudo bem? Você não sabe quem é a pessoa. Você não lembra da pessoa, né? Dá uma vergonha, né? Mas aí a pessoa fala, pô, cara, obrigado, olha, aquilo que você me falou, aquilo que eu assisti, que eu vi você não sei aonde, tal, porra, me ajudou, hoje eu tô com a minha empresa aqui, tô fazendo assim, assado, pô, cara, isso dá um prazer também de você, mais do que você tá com o dinheiro no seu bolso, cara, de verdade, sem demagogia, né? Pô, que legal que alguma coisa que eu fiz ajudou alguém a crescer. Isso é muito legal, tem a ver com filantropia talvez também, enfim. É que o dinheiro ele proporciona uma coisa diferente desse tipo de sentimento, são coisas muito diferentes, né? A gente gosta de dinheiro, precisa de dinheiro, mas esse tipo de coisa quando acontece, então o dia é muito mais gratificante. Cara, são pequenos, né? Eu brinco, né, que não tem serviço voluntário, algo assim, nem pequeno ou grande, né? Tem serviço, né? E às vezes na nossa mente pequena, cara, a gente acaba não vendo, né? Pô, às vezes passa na nossa frente situações que tu poderia contribuir e tu com a mente pequena tu não contribui. Então acho que falta pro ser humano às vezes estar no momento presente,
né? E como tu, né? Pô, tu tava ali naquele momento 100% presente e foi a obra de tantas que tu participou que te deu mais orgulho, né? Pô, que isso aqui tem um propósito muito forte, tratar uma dor de crianças com câncer, cara. Cara, muito forte isso, Eu né? participo do Rotary, né? E todo ano a gente pega uma escola de crianças carentes e a gente pega uma série e leva pro Beto Carreiro. Às vezes é crianças que moram na região, mas nunca vão ir no Beto Carreiro. Cara, aquilo é tão legal de ver aquela piazada tudo feliz, cara. Que dá um negócio tão legal. É bom demais, cara. É gostoso, cara. Ô, Fábio, nosso programa tá acabando, mas a gente quer te contar uma coisa antes de acabar. A história do gesso do aeroporto. Ah, sim. Isso não pode faltar, né? Cara, isso eu estava indo por uma fábrica da USG no México, porque eu lembro que os 2 primeiros anos da operação a gente trazia muita coisa dos Estados Unidos. E aí o dólar começou a aumentar e o frete marítimo também. Então começou a inviabilizar as importações. E aí a empresa também tinha fábricas no México. E as fábricas do México estavam bastante ociosas, porque o maior volume delas era para exportar para os Estados Unidos. E os Estados Unidos nessa época ainda vinha se recuperando daquela crise forte que eles tiveram lá em 2007, 2008, a crise do mercado imobiliário. Então o mercado ainda, sei lá, o mercado de drywall nos Estados Unidos era 10 bilhões de metros quadrados por ano, baixou para 4, 5. Então eles vinham numa retomada e essas fábricas satélites ali que mandavam material para os Estados Unidos estavam ainda ociosas. Aí o meu chefe lá era um americano, ele falou, as fábricas do México estão tão ociosas, tem um custo mais baixo, o frete marítimo deve ser mais econômico, cara, só que eles precisam acertar o produto, a formulação para atender o mercado brasileiro. Inclusive as dimensões, porque lá eles trabalham com dimensões imperiais e aqui nós somos um sistema métrico. Então lá é polegada, aqui é milímetro. Enfim, e aproveitava lá, você faz um treinamento na fábrica, você conhece a fábrica numa cidade chamada Monterrey, no norte do México, né? Fica 200 km da fronteira lá com os Estados Unidos. E aí eu falei, tá bom, cara, eu vou e aí eu tenho que levar alguma informação, nós temos que levar as amostras das placas aí dos fabricantes brasileiros pra gente testar aqui, né? Aí falou amostra, eu logo pensei em umas plaquinhas pequenas, aquelas amostrinhas, né? Eu falei, mas tem algum tamanho específico? Não, tem que ser placa 60 por 60, 2 de cada fabricante. Porque ele vai colocar na máquina para testar. Então eu falei, putz grilo, cara, como vai isso aqui no avião? Como que eu vou levar? Tá bom, né? Sem contratado, eu preciso dar um jeito, senão vou mandar embora logo de cara, né? Não dá, né? Tem que dar. Desliguei o telefone e falei, meu Deus do céu, e agora, cara? Beleza, aí comecei atrás das placas, né? Aí tinha que ser 2 de cada marca, então eram 4 marcas. Placo, Knauf, Gibson e Trevo. Aí consegui, cara, 2 de cada. Aí fui lá, cara, embalei com plástico, filme e tal, levei para o aeroporto. Aí um peso, né, meu? Aí despachei, consegui despachar, falei, vai com Deus, tomara que chegue intacto lá, né? Vambora. Pego o avião, aí desci na Cidade do México, porque não tinha voo direto. Aí cheguei na Cidade do México e pegar um outro voo. Aí eu me lembro que tava eu e a Maria... Eita, escuta. Aí tava eu e a Maria Tereza, né, no mesmo voo. Aí chegamos assim na fila da imigração, cara, uma fila gigantesca assim, cara. E o voo tava já pra começar a embarcar, né? Eu falei, Tereza, vamos perder, tal. Ela, Fábio, como eu tô um pouco apertada pra ir no banheiro, eu vou na fila dos idosos. Ela foi na fila dos idosos e foi embora. E aí, quando eu passei na imigração, já tava um tempo curto, né? E aí eu comecei a ir correndo assim, tal. Eu olho pra esteira, tava lá as placas e minha mala rodando. Aí eu achava que ia fazer o despacho de automático, mas não, como é um voo nacional, você tem que descer, pegar e despachar. Beleza, lá vou eu pegar aquele peso e tal, aí passa no raio-x, aí o guarda lá falou, senhor, o que é isso aí? Eu falei, são placas de gesso. Placas de gesso? Tá. Então, por favor, você vai ter que abrir. Cara, tava muito plastificado, você não tá entendendo, cara. Aqueles filmes, acho que eu rolei umas 1000 voltas, né? Aí eu falei, mas meu voo tá pra sair. Ele falou, não, o senhor já perdeu o voo. Pode ficar tranquilo, já perdeu o voo. Aí eu falei, puta. Aí eu peguei o celular pra tentar ligar pra Tereza e falou, você não pode falar no celular, desliga o celular. Eu falei, tá bom, beleza. Cara, aí toca rasgar o negócio. Aí eu entendi, falei, ele deve estar pensando que é droga. Pau branco, né? Aí abri, eu falei, tá. Aí, cara, chega o cachorro, cara. Chamaram o cachorro. Aí eu falei, puta. E as pessoas passando assim do meu lado, olhando pra minha cara assim, né? Falaram, pegaram o traficante. Bandido. Aí eu colocou o cachorro ali e falei, sou cachorro, vai que esse cachorro cheira alguma coisa aí, né, cara? Aí cheirou lá e nada, né? Falei, ufa, beleza. Falei, tá tudo certo? Falei, não, ainda não acabou.
Cara, aí trouxeram reagente químico, rasparam as placas e jogaram. Ali, minha perna ficou até meio bamba. Eu falei, aí veio a cabeça de vendedor. Era final de mês. Eu falei assim, cara, e se esses caras tá faltando um traficante para bater a meta? Do mês. E sou eu que tá faltando. Isso vai ficar azul esse negócio. Eu tô preso no México, cara. Cara, que medo que eu passei. Aí, graças a Deus, não deu nada. Eu falei, agora você tá liberado. Aí lá vou eu com as placas tudo abertas, cara. Tal. Mas esse tipo de situação é engraçado. Tu não tá fazendo nada de errado, mas fica com medo, né? Você fica com medo, cara. Mas você tá culpado. Não, é uma situação... Tu tinha que estar tranquilo, mas o cara se sente já me prende culpado. logo. Tá bom, eu confesso. Cara, eu tenho uma história boa no Mestre, mas não vou contar hoje. Vou deixar pra uma próxima. Mas é isso aí. Não, mas legal, cara. Fábio, a gente queria que tu deixasse uma mensagem, né? Uma pessoa como que tá há muito tempo aí no mercado, tu é... Muitas pessoas se espelham em ti hoje. Então eu queria que tu deixasse uma mensagem aí pra quem quer entrar no mercado, pra quem se espelha em ti. Legal. Primeiro, mais uma vez, quero de verdade, de coração, agradecer vocês aí por terem me convidado. Me sinto muito lisonjeado, né? A gente tá na nossa correria do dia a dia, muitos desafios, muitas dificuldades, mas quando a gente tem a oportunidade de ter essa parada, trocar essa ideia, cara, eu saio daqui motivado. Primeiro, então, obrigado. Né? A gente que agradece. E o pessoal que está nos acompanhando, nos assistindo, eu acho que a mensagem que eu posso deixar, para quem quer vir para o nosso mercado, né? Primeiro, estude, pesquise, faça esses cursos rápidos que o mercado oferece, mas mais do que isso, façam conexões, se unam a empresas sérias, principalmente com a indústria, que a indústria está disposta hoje a ajudar você a se desenvolver, seja dando uma assessoria em projeto, né, em especificação, te acompanhar nas obras, dar assistência técnica, porque vai ser a forma que você vai se conectar com o mercado. Então, fazendo essas colaborações. E à medida que o tempo vai passando, você vai ganhando experiência e você vai aprendendo. Então, acho que mais do que ir fazer os cursinhos é se conectar com as pessoas, né? E não simplifiquem demais a tecnologia, não banalizem a tecnologia. Nossa tecnologia, nós estamos a caminho da industrialização, falta muito ainda. Então respeitem as normas, o processo, o planejamento, porque se isso for feito, a obra é um sucesso, não tem como dar errado. Né? Então, acho que é a mensagem que eu deixo aí para todo mundo. Maravilha. Fábio. Mais uma vez, obrigado, Fábio. Obrigado. Obrigadão. Uma salva de palmas aí pra ti. Obrigado pelo conteúdo. Pessoal, tá se encerrando mais um Fala Frame. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Comentem. Valeu!